A penalidade na Índia segundo o Código de Manu produced by Pedro Saborano, this file was produced from images generously available by the Bibliothèque Nationale de France, BNF/Gallica, et http://gallica.bnf.fr A penalidade na Índia segundo o Código de Manu Sociedade de Geografia de Lisboa. A penalidade na Índia segundo o Código de Manu memória apresentada à 10ª sessão do Congresso Internacional dos Orientalistas por Cândido de Figueiredo SSGL Lisboa Imprensa Nacional 1892 A penalidade na Índia segundo o Código de Manu historiar a penalidade indiana seria tão vantajoso como difícil. Vantajoso, porque, de todos os historiadores do direito penal, nenhum, de que saibamos, se ocupou seriamente da penalidade entre os povos hindus, uns guardam sobre ela absoluto silêncio, outros, contra todas as leis etnográficas e filológicas, agrupam, de relance, os índios com os chinas e japoneses, e segregam eles injustamente da legislação comparada, e outros ainda, os que viveram antes deste século, não podiam ocupar-se largamente da antiguidade indiana, porque ainda não estavam explorados os riquíssimos filões, de onde os mineiros da ciência extraíram os assombrosos monumentos da velha literatura indiana. E seria difícil, dissemos, historiar a penalidade na Índia, pela escassez de comentadores e guias em tão árido caminho. Abeirando-nos apenas do importantíssimo assunto, que daria volumes, o que procuraremos sintetizar em poucas páginas, aventuramo-nos, sem mestres nem guias, a devassar a enredada legislação de Manu, procurando e separando o que é puro direito penal, de aquilo que é religioso, civil ou político, visto que a regulamentação das várias esferas da atividade humana se acha ali amalgamada, como sucede nos códigos primitivos de todas as sociedades. O Código de Manu é, para muitos orientalistas, o mais antigo monumento legislativo que se conhece na história da humanidade. Ponderando que este código reflete toda a simplicidade antiga dos dogmas religiosos, que ali ainda se fala de um Deus único, Brahma, e não se faz referência a Vishnu nem a Shiva, que com Brahma constituem a trindade indiana, a Trimurti, ponderando que no código não se fez menção das encarnações de Vishnu, e que das personagens históricas, ali aludidas, nenhuma é posterior ao século X antes da nossa era, e ponderando, ainda, que o legislador desconhecia a grande revolução religiosa de Buddha. Revolução que, como se sabe, precedeu 10 séculos a era cristã, concluem os modernos intérpretes do código que ele já vigorava na Índia no século XIII a.C. O Código de Manu, Manavadharma Sastra, no original sânscrito, abrange 12 livros, e as disposições penais deparam-se-nos especialmente no 8º, 9º e ainda no 11, se bem que este se ocupe sobretudo de penitências e expiações religiosas. Quem não é de todo estranho à ciência do direito penal, sabe que a penalidade pode encarar-se, pelo menos, por 4 faces: incriminações,
penas, competência e processo. Sobre incriminações e penas, podemos colher no Código de Manu disposições abundantes e claras, mas, sobre competência e processo, o Código é excessivamente resumido, ou, antes, excessivamente vago. Na organização judicial indiana, o rei é o principal julgador, e até executor em alguns casos, se atendermos unicamente à letra da lei. Lê-se no Código de Manu, depois de tomar em toda a consideração o lugar e o tempo, os meios de punir e os preceitos da lei, é que o rei inflige a punição com justiça àqueles que se entregam à iniquidade. 1 Livro 7º, Sloka 16. E mais adiante, o ladrão, quer ele morra logo com os tratos que o rei lhe dê, quer, tendo sido deixado por morto, haja escapado, fica lavado do crime, mas, se o rei não castiga, o crime do ladrão recai sobre ele. 2/8, 316. Talvez destes textos se possa deduzir que o rei, além de juiz, tinha atribuições de executor da justiça. Não achamos todavia no Código louvers paralelos, que nos confirmem o conceito. O que sabemos é que o rei ocupava o primeiro lugar na jerarquia judicial. Acompanhado de brahmanes e de seus conselheiros, e trajando modestamente, aparecia no tribunal, e, sentado ou de pé, com a mão direita levantada, examinava os negócios judiciários, consultava as leis e o direito consuetudinário da nação, das classes e das famílias. 4, e decidia as causas que o Código agrupa sob 18 títulos, 3/8, 1 e 2. 4/8, 3. Causas sobre dívidas, depósitos, venda de objeto alheio, empresas de associações comerciais, subtração de coisa dada, pagamento de salários, execução de contratos, anulações de compra e venda, questões entre amo e criado, extremas de propriedades, maus tratos e insultos, roubos, salteadores e violências, adultérios, deveres entre marido e mulher, partilhas de heranças, jogo e combates do animais. 5/8, 4 e 7. As contestações dos homens são expressões do Código, referem-se em geral a estes artigos 6/8, 8. Asterisco, 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 asterisco. Embora o rei fosse o principal julgador, vemos consignados no Código os tribunais colectivos, embora às civilizações menos antigas se haja atribuído esta importantíssima instituição. Com efeito, abrindo o Código, no livro 8º, Sloka 9-11, vemos que o rei, quando não pode por si examinar as causas judiciárias, encarrega um brahmane instruído de desempenhar essas funções. Este brahmane entra no tribunal, acompanhado de 3 assessores, e examina as causas sujeitas à decisão do rei. A autoridade, que se liga a esta Assembleia dos Juízes, é enorme, porque é divina, e o Código consagra-lhe expressões tais, que, ao lê-las a primeira vez, naturalmente nos ocorrem aquelas palavras amoráveis do nosso Cristo, ubi sunt duo vel 3 congregati in nomine meu, aibi sum in medio eurum. O Código de Manu tinha dito, muitos séculos antes de Cristo, onde quer que estejam 3 brahmanes, versados nos Vedas, e presididos por um brahmane sapientíssimo escolhido pelo rei,
Esta assembleia é chamada pelos sábios o Tribunal de Brão a 4 fronte 7. 8ª, 11. O rei pode escolher juízes entre a classe dos Brahmanes, e até entre as dos Kshatriyas e a do Vaisyas, mas nunca entre os Sudras. Se bem que estas palavras Sudras, Vaisyas, Kshatriyas, Brahmanes, não encerrem mistérios para quem tenha alguma notícia do sistema das castas indianas, afigura-se-nos que não virá fora de ponto uma ligeira explanação do assunto, visto como os vícios capitais da penalidade indiana estão subordinados ao sistema das castas. *4* Como é sabido, a velha civilização indiana tinha por bases o sistema das castas e o dogma da transmigração das almas. Pondo de lado este dogma, que é hoje alheio ao nosso intuito, não omitiremos uma explanação sumária do sistema das castas. O livro e do código refere que Brahma, o Deus Supremo, o primeiro de todos os seres, para povoar a terra produziu da sua boca o Brahmani, do seu braço o Kshatriya, da sua coxa o Vaisya e de seus pés o Sudra. Os Sudras constituem a última classe, a servil, os Vaisyas a terceira, a dos artistas e agricultores, os Kshatriyas a segunda, a dos militares e dos reis, e os Brahmanes a primeira, a sacerdotal. Conquanto dos Kshatriyas saiam os reis, o governo do país pertence de facto à casta sacerdotal, e a preponderância brahmânica faz-se ressentir em todos os monumentos que nos restam da civilização indiana, e até nos monumentos da antiguidade teocrática europeia. Um dos resultados da organização sacerdotal do governo indiano, organização trazida para a Europa pelos celtassarianos, e reproduzida pelo druidismo, é que os monumentos mais assombrosos da Índia antiga e da Europa medieval são os templos, os conventos ou os cemitérios. 8. Sieitsteur, Etnogra. Volume 2, Pag 300. A desigualdade perante a lei, na criminalidade indiana, está, como vamos ver, subordinada aos privilégios das castas e às linhas que as separam. Mas, antes de falar de incriminações e penas, assuntos em que mais ressalta aquele vício, cumpre falar das provas judiciais admitidas pelo Código de Manu, e, em geral, da ordem do processo. *V*. A ação não se intentava sem que os parentes das partes litigantes procurassem conciliá-las, costume seguido também pelos celtas e germanos, e até por outros povos europeus até ao século passado. 9 Steur, cit. Pag 303. Se os parentes não podiam conciliar as partes, recorria-se para uma assembleia, formada de homens da mesma casta, da decisão destes podia apelar-se para os habitantes de toda a comuna, destes apelava-se para os juízes reais, e destes enfim para a decisão do rei numa assembleia composta de brahmanes. A prova principal no processo indiano é o depoimento das testemunhas, que nunca podem ser menos de 3. 10 Card. De Manu, 8ª, 60. Para testemunhas, hão de escolher-se pessoas dignas e desambiciosas, e não as pessoas interesseiras, nem os amigos, nem os inimigos, nem os fraudulentos, nem os inválidos, nem os criminosos. 11 8ª, 63 e 64. O teólogo hábil,
o estudante, ou o asceta, não devem chamar-se para testemunhas, porque são despendidos de relações mundanas. O próprio rei, um artista de baixa categoria, como um cozinheiro, o velho, a criança, um homem só, o ébrio, o doido, o esfomeado e o sedento, o apaixonado, o colérico, o ladrão, não podem ser chamados a depor em causas judiciárias. 12 oitava, 65 e 67. Mulheres só podem depor a favor de mulheres. Diga-se de passagem, não deveremos estranhar muito esta disposição da lei indiana, visto como em pleno século XIX, o Código Civil português não permite que as mulheres sejam testemunhas em testamentos. 13 Cad. Civport, art. 1966, N. graus 2. Os Sudras podem depor a favor dos Sudras, mas, quando se trata de um facto sucedido em lugar oculto, como num bosque, ou quando se trata de um assassínio, pode depor quem quer que presencie o facto. Nestes casos, a míngua de melhores testemunhas, pode aceitar-se até o depoimento de uma mulher, de uma criança, de um velho, de um discípulo, de um parente, de um escravo ou de um serviçal. 14 oitava, 68-70. Quando as testemunhas estão reunidas na sala da audiência, em presença do demandante e do defendente, ordena o código que o juiz as inquira, exortando-as brandamente, desta forma: declarai francamente tudo quanto sabeis sobre esta matéria, porque se pretende aqui o vosso testemunho. 15 oitava, 79 e 80. O legislador disserta largamente sobre a obrigação moral, que às testemunhas cabe, de dizerem a verdade, e sobre a responsabilidade e os castigos que importa consigo um falso testemunho. Sexta. Outro meio de prova judicial é o juramento, que o juiz defere às partes litigantes, quando não há testemunhas, que possam depor sobre o facto controvertido. 16 oitava, 109. O juiz fará jurar o Brahmani pela sua veracidade, o Kshatriya pelos seus cavalos, pelos seus elefantes e pelas suas armas, o Vaisya pelos seus rebanhos, pelas suas searas e pelo seu oiro, os Sudras por todos os crimes. 17 oitava, 113. Sétima. Falaremos agora de outra prova judicial, muito conhecida e muito usada na Europa da Idade Média, e que inegavelmente foi trazida para o Ocidente pela corrente das emigrações arianas. Aludimos aos chamados juízos de Deus. Algumas espécies destas provas absurdas e talvez ímpias, deixaram vestígios no Japão, na África Ocidental, na Escandinávia, na Grécia e na Irlanda. Prova o Michelet, fundado em testemunhos irrefragáveis. 18 hora de nos Dudroit, chap 7. Os juízos de Deus acham-se consignados nas leis dos bárbaros, foram sancionados e regulados pela legislação dos concílios visigóticos, e podemos talvez dizer que eram ainda invocados, quando já alvorecia a nacionalidade portuguesa. Em França puseram Ennius em vigor as capitulares de Carlos Magno, e foram ao depois confirmados na legislação do tempo de Carlos o Calvo. 19 Desmazis,
Supplices, Prisons e Grace em France, Chap 2, 3. A ignorância que na Idade Média fez da instrução um privilégio da classe sacerdotal, deixou que os juízos de Deus maculassem mais uma página da história da humanidade. Entendendo-se que o homem, criatura frágil, podia faltar à verdade, entendeu-se que a natureza, que no panteísmo oriental consubstancia com a divindade, essa não podia mentir. E assim, quando o juiz pretendia uma prova decisiva, consultava-se a natureza e tentava-se a Deus, pedindo-lhe uma revelação, sujeitava-se o réu à prova do fogo, da água fervente, do ferro em brasa, do veneno, da cruz, e, se ele não saísse ileso destas provas bárbaras, é porque estava realmente criminoso. Se ele estivesse inocente, Deus havia de inverter as leis da natureza, e fazer que o fogo ou os demais suplícios não arrancassem um gemido, nem deixassem um vestígio na carne da pobre vítima. Para todas essas provas, havia formulários em latim, que podem ver-se minuciosamente na coleção de Baluzi, tom. 2, Col 642 e seguinte. Por agora, reproduziremos apenas uma dessas fórmulas, em linguagem nossa. O culpado tomará na presença do todos o ferro em brasa, e o conduzirá pelo espaço de 9 pés, liguem-se-lhe as mãos ao ferro em brasa, durante 3 noites, e, se ao depois aparecer ileso, dêem-se graças a Deus, mas, se o ferro em brasa tiver escaldado, e se aparecer rubor e inflamação nos vestígios do ferro, seja julgado criminoso e imundo. 20. 20 Baluzi, tom. 2, Col 644. Asterisco, 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 asterisco. Pois bem, este símbolo, que nos é tão conhecido pela história da penalidade medieval, encadeia-se com quase todos os símbolos jurídicos através dos tempos e dos povos, e vai entroncar nas instituições da Índia. E só da Índia é que podiam derivar os juízos de Deus. Lá, no berço das sociedades, a humanidade, ainda criança, sente-se subjugada pelo império da natureza. O homem, desprendendo-se do nada, ergue os olhos e dobra os joelhos, adorando a natureza mãe. Se os arrebos purpureiam os horizontes, adora Mitra. Se o astro do dia se levanta, adora Surya. Se os ventos agitam a floresta, adora os Merantes. Se a tempestade estrondeia nos céus, adora Indra. Se os riachos lhe serpenteiam aos pés, adora Varuna. Se a terra floresce e frutifica, adora Prithvi. Se o fogo lhe aquece os membros, adora Agni. E o poeta dos Vedas consagra-lhe cânticos de reconhecimento. 21. 21 Rigveda, 2, 6. Os índios tributam ao fogo uma adoração especial, e por isso a prova do fogo sobressai entre os ordalhos da legislação indiana. Além da prova do fogo, a Índia exibe mais 8 espécies destas provas: a balança, a água, o veneno, o arroz, a água em que se lavou um ídolo, o azeite a ferver, o ferro em brasa, e a imagem de ferro e prata. 22. 22 Hastings, Eigetic Researches, e Michele, Loxit. Se percorrermos todo o Digest of Indulal, poderemos acrescentar àquela enumeração de Hastings o chumbo derretido. Não sendo porém propósito nosso percorrer toda a legislação indiana,
e socorrendo-nos apenas ao Código de Manu, especializaremos a prova do fogo. No famoso poema épico, o Ramayana, muito anterior ao Código de Manu, naquele grande e docíssimo poema que Michelet chamou Um Mar de Leite 23, já se nos depara a prova do fogo. Na última parte do poema, o herói, havendo libertado sua esposa Sita, duvida de que ela lhe guardasse fidelidade, enquanto esteve nas mãos do roubador. Sita, desfeita em lágrimas, faz acender uma pira, invoca a proteção do fogo contra as acusações de seu esposo, e precipita-se nas chamas, mas o fogo, o testemunho incorruptível do mundo como lhe chama o Homero indiano, comprovou a sua inocência, porque não molestou sequer a esposa de Rama. 23 Biblio de L. Humanité, Pag 3 O Código de Manu reconhece esta prova judicial, e sobre ela, e sobre a da água, preceitua o seguinte: o juiz, segundo a gravidade do caso, mandará aquele, cuja veracidade quer conhecer, que tome lume nas mãos, ou mandá-lo-á mergulhar na água. Aquele, a quem o fogo não queima, a quem a água não afoga, e a quem não sucede logo sinistro, deve ser reconhecido como verídico em seu juramento. O fogo é a prova da culpabilidade e da inocência de todos os homens. 24 oitava, 11416. Oitava falemos agora dos delictos e das penas, consignados no Código de Manu. Segundo o Código, os crimes mais graves e assim declarados pelos legisladores, são, matar um Brahmani, roubar o dinheiro de um Brahmani, beber líquores fermentados, cometer adultério com a mulher de seu pai natural ou espiritual, e ainda quaisquer relações com o homem, que tais crimes praticou. 25:11, 54. Eilam destes crimes, são punidos pelo Código, qualquer assassínio, o roubo, a injúria e a calúnia, o falso juramento, o estupro, a negação de dívida ou de objeto depositado, dar asilo e alimento a ladrões, a demolição de tanques, edifícios e pontes, falsificação de cereais, e outros delitos secundários. Entre as penas, aplicadas aos diferentes delitos, devemos especializar, a pena de morte, o confisco, a amputação dos membros, a multa pecuniária, a prisão, o exílio, a escalvação, o azeite a ferver, etc. A pena capital aplica-se, por exemplo, àquele que roubou a pessoas de boa família, principalmente se o roubo é de mulheres ou joias de grande preço. 26 oitava, 323. O confisco aplica-se, entre outros casos, aos ministros que, encarregados dos negócios públicos, danificam os interesses, cuja manutenção lhes é confiada. 27 nona, 231. O exílio aos que juram falso. 28, o aos adúlteros. 29 oitava, 123, 219. 29 oitava, 352. A multa pecuniária ao insulto em geral, e aos factos de somenos importância. 30 oitava, 267-271, 332, etc.
A mutilação de membros ao ladrão que deles se serviu para fazer mal 31, e a outros criminosos 32. 31 oitava, 334. 32 oitava 325, etc. O azeite a ferver lança-se nos ouvidos e na boca do que ousou admoestar um Brahmani sobre o cumprimento dos seus deveres 33. 33 oitava, 272. Asterisco nona asterisco conforme já indicamos, observa-se que, na penalidade indiana, as penas não são tão graduadas pelos delitos, como pela classe dos delinquentes e daqueles que são lesados. Assim, na petição de juros, o credor poderá exigir de um Brahmani 2% ao mês, de um Kshatriya 3%, de um Vaisya 4%, e de um Sudra 5,34. 34 oitava, 142. Um Kshatriya, se injuriou um Brahmani, pagará a multa de 100 panas 35, um Vaisya a multa de 150 ou 200 panas, e um Sudra terá pena corporal. 35 pana, moeda de cobre. A maior multa eleva-se a 1.000 panas. Oitava, 138. Um Brahmani terá apenas a multa de 50 panas, por ultrajar um homem da classe militar, se o ultraje for contra um homem da classe comerciante, pagará 25, e 12, se for contra um Sudra 36. 36 oitava, 267 e 268. Se um Sudra injuriar gravemente um Vidya 37, ser-lhe-á cortada a língua, ou introduzido na boca um ferro em brasa, porque é a mais desprezível criatura humana 38. 37 O Vidya é qualquer homem das três primeiras classes, que foi investido do cordão sagrado. 38 oitava, 270 e 271. Se entre um Brahmani e um Kshatriya houve insultos recíprocos, o Brahmani será condenado à pena ínfima, e o Kshatriya à pena média 39. 39 oitava, 276. Para comprovar ainda o facto de desigualdade legal na aplicação das penas, citaremos finalmente o texto seguinte: um Brahmani adúltero é condenado a uma tosquia ou escalvação ignominiosa, nos mesmos casos em que um homem das outras classes é punido com a morte 40. 40 oitava, 379. Asterisco X asterisco Não obstante a desigualdade perante a lei, vício capital na penalidade indiana, entrevê-se, de espaço a espaço, no Código de Manu, um clarão do Justiça, que não iluminou por certo todos os códigos menos antigos. Com efeito, o legislador indiano ordena que o rei não deixe de punir seu próprio pai, seu mestre, seu amigo, sua mãe, sua esposa, seu filho, se elas não cumprirem seus deveres 41. 41 sétima, 17,18, 30. Acerca da natureza da pena, há no Código de Manu ideias que ressumbram uns langas de alta filosofia e de profunda moralidade. A punição é a justiça, diz admiravelmente o Código, a punição é um rei cheio de energia, e um sábio administrador da lei. A punição governa e protege o gênero humano, a punição vela, enquanto todos dormem.
A punição não pode ser infligida convenientemente por um rei que não tem bons conselheiros, que é imbecil, ambicioso, cuja inteligência se não aperfeiçoou no estudo das leis, e que é dado aos prazeres dos sentidos. 42. 42 Esprit des Lois, chap 13. Asterisco 11 asterisco consignada perfunctoriamente a letra e o espírito do Maneva Dharma Sastra, com referência à penalidade, desta ligeira exposição ressalta a virtude, o defeito e a importância daquele sistema penal, e ainda a convicção de que a penalidade indiana é, em alguns pontos, mais plausível que a penalidade dos povos europeus, em épocas que nos são mais próximas. Nota-se na penalidade indiana a desigualdade, e talvez a arbitrariedade, mas, até os fins do século passado, qual foi na Europa a sociedade, em que as leis se libertaram daquele vício? Por outro lado, as penas não eram só aplicadas com mais barbaridade, do que ao depois o foram, na vigência do Código Visigótico, das ordenanças da dinastia Carolina, em França, e da justiça eclesiástica em todo o sul da Europa. Mais ainda, não se vê consignada no Código de Manu a ideia de vingança, em todos os códigos da Europa, até o século XVIII, sabemos que a pena procedia da ideia de vingança. O termo vindicta consubstanciou-se com a legislação penal da Europa, e, quando os legisladores viram que era tempo de afastar da penalidade a ideia de vingança particular, fizeram que a pena derivasse da vindicta pública. Nos próprios tribunais eclesiásticos, o ministério público era exercido por um agente especial, que se chamava Vindex Religionis, vingador da religião. Para que desaparecesse esta falsa ideia sobre a origem das penas, foi mister que a ciência e a consciência erguissem a voz da justiça, que Montesquieu protestasse contra a barbaridade das penas. 43, que da Itália se levantasse o grito eterno de César Beccaria, e que por fim os Estados Gerais de 1789 escrevessem na primeira folha da Grande Revolução: a lei é a mesma para todos, premiando ou punindo. Ninguém é preso, senão nos casos fixados na lei. A lei só estabelece penas estrictas e evidentemente necessárias, e ninguém é punido, senão em virtude da lei estabelecida e promulgada anteriormente. 44. 43 O Marquês de Beccaria publicou em Mônaco, 1764, o seu Tratado das Penas, que em 2 anos teve 6 edições. 44 Declaration des droits de l'homme, art. 6º, 7º e 8º O direito penal é uma ciência progressiva. Lentamente, embora, o direito penal moderno vai acusando salutares progressos, e, se não é permitido aspirar à realização das utópias de Girardin. 45, é lícito confiar em que o progresso arrastará consigo a ciência penal, e em que os princípios da justiça social e as noções superiores do direito hão de ir alumiando as páginas de todos os códigos, radicando-se cada vez mais na consciência universal. 45 É droit de punir. Lisboa, 1892, maio. Cândido de Figueiredo.
End of the Project Gutenberg e-book. A penalidade na Índia segundo o código de Manu update editions will replace the previous one. The old editions will be renamed, creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges.
If you are redistributing or providing access to our work with the Freeze Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any,
you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
See Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Asterisco a penalidade na Índia segundo o Código de Manu. Asterisco a penalidade na Índia segundo o Código de Manu. Lisboa. Asterisco a penalidade na Índia segundo o Código de Manu. Asterisco asterisco e asterisco asterisco segunda asterisco asterisco terceira asterisco asterisco quarta asterisco asterisco v asterisco asterisco sexta asterisco asterisco sétima asterisco asterisco oitava asterisco asterisco nona asterisco asterisco x asterisco asterisco 11 asterisco Cândido de Figueiredo. The Full Project Gutenberg License.